A verdade é que a espiral do silêncio, ela atua também muito fortemente na questão política da sociedade, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, na questão das pesquisas eleitorais, que ultimamente são alvo aí de muita polêmica. O que está acontecendo? Por que as pesquisas erram tanto e tal? Na verdade, as pesquisas não erram tanto. Na verdade, muito provavelmente, as pesquisas elas são incapazes de notar, de observar essas omissões que acontecem em razão do fenômeno da espiral do silêncio, que é quando, né, as pessoas se sentem intimidadas a revelar sua verdadeira opinião, porque elas estão num meio que é francamente contrário, ou até mesmo que considera suas ideias ilegais ou absolutamente inadequadas, por uma série de fatores. Então, você acaba. Aqui, na verdade, às vezes não é nem por uma questão legal, mas às vezes você está numa posição que se você como se você está num ambiente progressista, manifestar uma opinião conservadora ou vice-versa, você acaba tendo até mesmo às vezes o seu emprego ameaçado, sua posição ameaçada. Então você faz com que isso você se silencie, você se omita, né? Mas não significa que você parou de pensar daquele jeito, não significa às vezes que amplas parcelas da sociedade estão pensando daquele jeito, né? Nós tivemos dois fenômenos em 2016 que esses dois fenômenos mostraram de maneira muito clara como isso ocorre na prática. O primeiro foi a eleição de Donald Trump, que absolutamente uma surpresa. Assim, primeiro, ninguém achava que ele ia ser candidato, depois, ninguém achava que ele ia conseguir ser levado a sério pelo Partido Republicano, depois, ninguém achava que ele ia ganhar as primárias, depois, ninguém achava que ele ia ganhar de Hillary Clinton. E todas as pesquisas eleitorais davam como certa a vitória de Hillary Clinton até no dia do pleito. O próprio New York Times publicou uma pesquisa dizendo que Hillary Clinton seria eleita a nova presidente dos Estados Unidos, e qual foi, não foi a surpresa quando Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Mostrando o quê? Mostrando já que provavelmente boa parte dessas pesquisas eleitorais foram vítimas da espiral do silêncio. O que acontece? Muitas vezes, como a mídia era francamente favorável à candidata Hillary Clinton e atacava Donald Trump, e como a elite acadêmica era francamente favorável a Hillary Clinton e atacava Donald Trump, ou seja, os grandes formadores de opinião, isso fazia com que o eleitor comum se sentisse constrangido em a falar que gostaria, que iria votar em Donald Trump. Ele ficava constrangido, achava que era inadequado, que ele iria parecer uma pessoa errada, uma pessoa que estava equivocada. E para evitar esse tipo de coisa, ou ele mentia dizendo que ia votar na Hillary Clinton, ou ele omitia, dizia que não sabia, etc. Isso causou uma baita distorção nas pesquisas e fez com que o Donald Trump fosse eleito, e uma série de polêmicas, até chegaram a investigar se teve influência russa na eleição, porque foi tão para vamos dizer assim, para o status quo do sistema político e sistema midiático nos Estados Unidos. Aquela eleição do Donald Trump foi tão disparatada, não cabia na cabeça, que eles chegaram a pensar que só podia ser coisa de agentes russos infiltrados, chegaram a fazer uma investigação no Congresso dos Estados Unidos, e, na verdade, acabaram descobrindo nada, né? Nada conclusivo, nada que chegasse perto de uma influência que tivesse sido decisiva nas eleições, a não ser essa, com certeza. A grande influência nas eleições foi a influência da espiral do silêncio, que fez com que esses eleitores invisíveis de Donald Trump acabassem, na hora da urna, mostrando o poder do seu voto. E, e distante dali, na Europa, no mesmo ano, teve o referendo do Brexit, para ver se a Inglaterra sairia ou não sairia da União Europeia. E foi a mesma novela. A mídia toda francamente favorável à permanência da Inglaterra na União Europeia, os acadêmicos todos francamente favoráveis à permanência da Inglaterra na União Europeia, os artistas todos favoráveis à permanência da Inglaterra na União Europeia, e todas as pesquisas dizendo que o referendo ia ser uma vitória da permanência, e na verdade foi a vitória do Brexit. E foi a mesma história. O pessoal quis investigar se não teve influência russa, se os russos não influenciaram os leitores, e na verdade o que foi, novamente, foi provavelmente, com grande certeza, o fenômeno da espiral do silêncio. Muitas pessoas que queriam votar pelo Brexit se sentiam constrangidas, coagidas a falar, não expressar a sua opinião, ou até mesmo a mentir para não serem atacadas, para não terem que ouvir um sermão, né? Não, então, para evitar esse tipo de coisa, essas pessoas calaram as suas opiniões, esconderam, mas na hora do voto elas manifestaram a sua força. Então, isso mostra
como a espiral do silêncio afeta até mesmo eleições, né? Eleições. Isso se viu em muitos outros lugares. Nós vimos isso no Brasil, nós vimos isso em outros países, até mesmo na Argentina, nós vimos em vários outros países do mundo, isso se manifestou. Os eleitores, coagidos pelo fato de uma mídia ser francamente hostil a um candidato, acabam se sentindo constrangidos, não revelam sua verdadeira opinião, que ela acaba aparecendo na hora da urna secreta e indevassável ali que você manifesta o que você está pensando. A fórmula, mais ou menos, é exatamente essa. Esse eleitor observável, ele é igual ao eleitor real, menos os eleitores que silenciam. É isso que acontece. Então, quando você faz uma medição, você faz uma pesquisa, você tem um percentual de eleitores, sei lá, de 30% de eleitores ou 20% de eleitores que silenciam, o teu universo realmente pesquisado diminui bastante. Né? Você pesquisou só 80% do universo de maneira real, você deixou aí 20% da população de fora, isso causa uma distorção imensa nas pesquisas. Então, a gente percebe que isso precisa ser enfrentado. E quanto mais, né, quanto mais o tempo passa, mais a distância da opinião real da população se distancia do que ela se manifesta, fazendo com que essa distância do que acontece nas urnas e o que acontece nas pesquisas abra uma boca de jacaré, né? É, que compromete até mesmo a credibilidade dos institutos de pesquisa, por não olharem, não perceberem esse eleitor invisível constrangido pela espiral do silêncio. E isso altera muito o panorama político e o panorama político das nações, e principalmente das nações do Ocidente, né, que enfrentam essas questões de polarização, ainda mais pelas redes sociais, porque as redes sociais ampliaram essa questão, porque elas vocalizaram, né, boa parte no começo dessas opiniões divergentes, mas que eram tratadas como algo não legítimo pela mídia tradicional. Então você gerava mais um conflito, né? Dizendo, na verdade é uma câmara de eco, não representa a realidade da população, etc. e tal, né? É, então, assim, outra mentira que a gente observa, então, pela inspiração silêncio, é que os dados sempre refletem a realidade. Não, muitas vezes os dados não refletem a realidade, porque os dados eles estão enviesados na coleta. Então, assim, os dados que chegam das pesquisas, os dados brutos que chegam das pesquisas, já estão enviesados na coleta pela espiral do silêncio. E também, né, se ninguém discorda, todos concordam. Isso não é verdade. Se ninguém discorda, muitas vezes você tem uma ampla maioria que se cala por medo de represálias, porque o custo do dissenso ficou muito alto. O custo do dissenso para ele, na vida profissional, na vida estudantil, na vida da família. Né? Quantas vezes nós ouvimos falar que até famílias, por questões políticas, brigaram, se separaram. Então, muita gente evita esse conflito, evita expressar suas opiniões, mas não significa que um contingente significativo da sociedade acaba se calando frente a essas posições majoritárias na mídia. Porque, às vezes, a opinião silenciada, às vezes, ela até é uma parcela significativa da população. Só que, como ela não encontra reflexo na mídia tradicional, isso acaba fazendo com que ela pareça absolutamente marginal, coisa que ela não é na realidade. E quais são as armaduras comunicativas que nós podemos ter para enfrentar essa questão? Nós temos que considerar que uma não resposta ela é tão relevante quanto uma resposta. Nós temos que desconfiar muito dos consensos. Né? Os consensos escondem grandes segredos e nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que cruzar comportamentos com discurso, porque aí nós percebemos. Se a pessoa fala aqui no discurso que ela é progressista, mas ela só assiste sites conservadores, você percebe que há uma discrepância, que provavelmente ela é uma pessoa conservadora que não tem coragem de dizer suas opiniões conservadoras e fala as opiniões progressistas. E mapear, no caso das eleições específicas, mapear esse eleitor invisível, mapear essa pessoa invisível que não tem coragem de manifestar a sua opinião. Então, essas são as maneiras de você enfrentar essa questão e essa distorção no mundo político que a espiral do silêncio acaba promovendo em muitas democracias, principalmente as democracias aqui do Ocidente, o que foi muito majorado pelas redes sociais. Então, é isso que precisa, né, que precisa ser bem trabalhado. No mundo